Seja muito bem-vindo a Terceiramente, o podcast da gestão realista. E você, meu amigo, hoje mais do que nunca, você está aqui para aprender, para crescer, para se tornar extraordinário. Para variar, estou com meu brother e parceiro de conteúdo, direto da França. Fala, Nildão. Grande Leandro, mais uma vez um prazer estar aqui contigo, você entendeu? E distante, mas de uma forma mágica, estamos próximos aqui com a nossa Terceiramente. Exatamente, sempre conectados, né, brother? É isso aí. E hoje, meus amigos, a gente está basicamente encerrando uma trilogia que começou com a gente falando. A gente falou de crenças limitantes, a gente falou de síndrome do impostor, né? Na verdade, na ordem oposta, síndrome do impostor, depois crenças limitantes. E hoje a gente está encerrando essa trilogia que a gente falou tanto, né, Nildo? Exato. Com a jornada do herói. E nada melhor para encerrar essa trilogia, não o podcast, né? Mas com essa mensagem, né? E esse entendimento tão importante da jornada do herói, né, Nildo? Exato, Leandro. E não foi um acidente essa ordem que a gente definiu, né? A gente começou com a síndrome do impostor, que é aquele momento onde todo mundo sente, né, que está no lugar errado por estar fazendo a coisa certa, né? E a gente depois falou dos pensamentos limitantes, que é uma das fontes da síndrome do impostor, mas também é uma fonte de muitas outras limitações que a gente passa na vida, né? E a gente fecha essa trilogia com a jornada do herói, que é uma forma de identificar como a gente vai se tornar melhor do que somos, como que a gente vai superar esses medos, né? E assim sucessivamente. Isso mesmo, legal. Nildão, então, ó, já indo aqui para a definição, tá? Para a gente descer o nível aqui e falar um pouquinho, porque esse tema é tão legal, meus amigos, é tão legal, que a gente falaria aqui por horas desse assunto, né? Primeiro, por ambos sermos entusiastas, né, do assunto heróis, né? E por a gente ter identificado tantos padrões legais na vida real. A gente vai falar sobre isso aqui no decorrer do episódio. Então, Nildão, vamos lá. Para a definição, cara, a jornada do herói, né, ou como chamam também de monomito, é uma estrutura para se contar histórias, mas ela, na verdade, ela foi muito utilizada, né, em mitos, lendas, romances, obras em geral, e foi criada lá em 1949 pelo antropólogo Joseph Campbell, né? Mas não é que ele criou essa estrutura, ele identificou essa estrutura, né? Em vários, né, padrões, em várias histórias de personagens reais, né? E ele colocou isso dentro de uma estrutura, né? Essa estrutura, né, que tem também dentro da estrutura os personagens, né, que são os arquétipos, tem 18 estágios, ou em alguns lugares até comentam que são 17 estágios, mas enfim, são 17 estágios, né, que a gente levantou aqui nas nossas pesquisas, e com vários arquétipos, tá? Mas hoje a gente vai destrinchar aqui 3 atos, tá, em uma versão, né, simplificada. Essa versão simplificada foi criada pelo Vogler e que exatamente vai nos ajudar a contar essa história e entender os estágios dessa jornada do herói, que você vai ficar surpreso aí do outro lado, que você está vivendo ela, certo, Anildo? Sem dúvida. Olha só, Leandro, a jornada do herói é um conceito que a gente já conhece faz um tempo já, né? E uma coisa muito bacana é que a gente se preparando para esse podcast, eu estou falando por aqui com certeza por nós dois, né? Quando a gente foi mergulhar mais a fundo ainda, né, do que a gente já conhecia, a gente acabou tendo surpresas muito agradáveis, né, em algumas partes dessa história. Mas muito importante que as pessoas que estão ouvindo a gente entendam que por que a jornada do herói vai ser importante para mim? Né? Por que vai ser? Vamos já na nossa introdução, vamos deixar claro por que isso é importante. Né? Primeiro, o Joseph Campbell, ele não, como você disse muito bem, ele não inventou isso aí. Ele, depois de estudar mitos, lendas e heróis de culturas do mundo inteiro, culturas diferentes, né? Os gregos, os romanos, culturas
da Índia, da China, do Japão, mais da diversas. América Latina, dos nativos indígenas, né? Ele entendeu que existe um padrão de se contar essas histórias, de se ver a jornada de uma pessoa, começando de uma pessoa comum a um herói, né? Então foi baseado em milhares de anos de experiência humana coletiva, né? E essa compilação é uma dinâmica de como que é a vida nessas transformações, né? E é uma dinâmica cíclica. Às vezes ela é longa, às vezes ela é curta, né? Mas ela sempre vai se apresentar para nós, invariavelmente, né? E entendendo essa jornada do herói vai ajudar a gente a entender qual é a dinâmica dos desafios que a gente vai encontrar e encontra nas nossas vidas. Perfeito, perfeito. E o nosso grande desafio hoje aqui, pessoal, é a gente ser sucinto. Porque Exato. o assunto é muito legal. Então, por exemplo, né, tem os arquétipos, que é um tema, inclusive, não só abordado pelo Campbell, né, mas pelo grande psicólogo, né, Carl Jung, né? Eles são padrões de personalidades, né, que são compartilhados por toda a humanidade, assim como esses estágios da jornada do herói, mas a gente não vai entrar diretamente nesse conceito, mas a gente vai acabar falando nele durante a jornada do herói, certo, Nildão? Perfeito. Então vamos começar, cara? Vamos começar com a jornada? Vamos lá. Então olha só, a gente vai falar aqui então, né, da jornada do herói adaptada aqui, um pouco simplificada, até por essa questão da gente conseguir passar a mensagem, mas de uma forma sucinta aí para você do outro lado. Então a gente tem o primeiro ato. O primeiro ato, que é uma coisa linda, poética, né? A partida, a separação. E o primeiro estágio desse primeiro ato é o mundo comum, é aquele mundo que a gente vive. Então, até aí, todos nós nos enquadramos. Só que acontece algo, né, Nildão? Porque a jornada ela sempre começa no mundo, né, comum. Acontece algo. Que aí o segundo estágio da jornada do herói tem um chamado, né, Nildão? Algo acontece, você recebe um chamado para aventura, um chamado para mudança do status quo, né? Um chamado para se desafiar. Essa parte que é a mais legal, assim, é a parte que acho que merece bastante destaque, né, Nildo? Olha, sem dúvida, Leandro, eu vou já confessar aqui, esse passo, que é o chamado, é a segunda parte que eu mais adoro, né, na jornada do herói. Tá? No final eu vou falar qual é a número 1, você entendeu? Mas assim, falando desses dois primeiros rapidamente, né, tudo começa no mundo comum. O que é o mundo comum? É onde você está. O que significa onde você está? Eu vou sintetizar da seguinte forma: é com o que você está acostumado. E com o que você está acostumado não significa necessariamente uma situação boa. Pode ser uma situação também limitante, uma situação ruim. De repente você está desempregado, ou você está gordo, ou você não está conseguindo, você está desempregado. Não está satisfeito com a vida você que não leva, está satisfeito de com a alguma vida, forma. você está meio depressivo, etc. Não interessa. Ou você está contente, não interessa. É onde você está confortável. Esse é o mundo comum, né? E o segundo ponto qual é? Na vida das pessoas não interessa o momento. Você vai receber um chamado. Você vai, 100% de certeza, você vai receber vários chamados na sua vida. Né, Nildão? Todos. Vai existir um momento onde você vai perceber que você não é mais uma criança. Você é um jovem. Esse é um chamado da vida. Você vai ter que responder esse chamado, Leandro. Vai existir um momento onde você não é mais um jovem. Você vai ser visto como um adulto. Esse é outro chamado da vida. Vai existir um momento onde você não vai ser mais solteiro. Esse é um chamado da vida. Você entendeu? Sabe, você não vai ser mais desempregado. Esse é o chamado da vida. Exato. Os chamados vão vir, Leandro. Os chamados vão acontecer. Exatamente. Exatamente. E uma coisa interessante, amigos, é o seguinte, que invariavelmente nessa jornada do herói, tá? Invariavelmente há uma recusa do chamado. Olha que coisa curiosa. E por quê? Né? Vou antecipar aqui um pouco, mas também quero ouvir a opinião do Anildo. E aqui é onde a maioria das pessoas, infelizmente, ficam. Porque elas recusam sair desse status quo. O Anildo falou agora do conforto, né? Aqui tá bom, pra que sair, né? Pra
aqui tá bom, tá tranquilo, tá quentinho. Para quem naquela academia, já até falei isso em algum episódio, para que acordar cedo para fazer aquela corrida? Tá frio, tá 7 graus aqui, né? Para que ir naquele curso se eu posso ficar tranquilo aqui maratonando minha série? Tá tranquilo. Então, pelas mais diversas razões, algumas justificadas, obviamente, outras vezes nem tanto, há uma recusa do chamado. E, Anildo, infelizmente é aí que a maioria das pessoas impedem, né, essa transformação do extraordinário, que a gente, aliás, abordou isso no episódio Desmistificando o Extraordinário também. Eu adoro esse episódio. O herói não se transforma aí, Anildão, porque há uma recusa. Exatamente. Mas olha só, Leandro, o porquê que geralmente existe a recusa. A recusa, mais uma vez, não é algo que assim, vez ou outra acontece. A recusa, baseado nesses estudos que a gente viu, ela faz parte, é algo que é quase que esperado que aconteça. Porque o que acontece? O primeiro momento é o que? É o status quo que a gente chama, né? Mas é aquela questão do conforto, né? Quando vem um chamado, olha, eu tô achando que eu tô pesando um pouco a mais, ou tipo assim, eu tô vendo que eu preciso ir para fazer uma faculdade, ou, né? Ou você vê aquela foto, né, Nildão, e já fala, criança, né? Você não é mais uma criança, né? Então o que acontece? Não, eu ainda quero brincar com meus carrinhos, eu ainda quero brincar de esconde-esconde, eu ainda quero ganhar meus doces, você entendeu? Eu ainda quero ser tratado como uma criança. Ou, essa faculdade, me tem que me matricular num lugar, cara. E aí, sabe, eu tenho que começar a ir todo dia, sabe? Ou tem trânsito, sabe? Tem trânsito, começa a encontrar um monte de razão, né? Começa a trabalhar, tá tão, assim, você não pensa nesses termos, mas é o que você sente, né? Tá tão bom aqui com minha mãe lava minha roupa, sabe? Meu pai paga minhas contas, ou, você entendeu? Ou tipo assim, tá bom como está, você entendeu? Pra que eu vou... A recusa, Leandro, na verdade, não é somente uma recusa, é, na verdade, uma aceitação, é uma reafirmação do seu apego à situação que você se encontra. Sim. Você entendeu? A recusa é muito mais você abraçar aquela situação que você se encontra do que você aceitar o desafio. Você entendeu? Mas essa recusa sempre acontece. A gente falou já, né, Nildão, em outros episódios até, que isso até como a gente é concebido, né? Que a gente quer evitar toda hora o desperdício de energia. Então, é como se a gente é curioso, a gente se incomoda em não mudar, mas ao mesmo tempo a mudança se incomoda demais. Só que é só na mudança que acontece o crescimento, né? Esse é o grande ponto. E aí, Anildão, na sequência da recusa, né, que você comentou bem, né, é quase uma aceitação do status quo. Isso. Só que aí começa, cara, esse camarada que pensou no chamado, ele começa a ser bombardeado de informações que começam a fazer ele questionar a recusa. E aí vem um encontro com o mentor, um outro estágio, que é onde ele vai buscar a ponderação, seja através de uma pessoa mais velha, ele vai buscar conselho com aquele tutor, aquele professor, aquele coach, aquele amigo, aquele chefe, ou um livro, ou um podcast, enfim, o herói ele precisa de ajuda. Ele precisa ponderar essa decisão e ele vai buscar uma fonte de informação, né, Nildão? Olha só, eu vou implorar para quem está escutando a gente, para observar cada um desses pontos. Porque ao observar cada um desses pontos, você vai entender o poder que esse conceito tem. Olha só, eu vou rapidamente passar pelos pontos anteriores. Existe o conforto, ou na verdade o conforto onde você está. Existe um chamado, existe uma pressão, existe uma necessidade. A necessidade é um chamado, né? E existe a recusa ao chamado. Mas eu preciso relatar um ponto muito importante que agora com a questão do mentor, né? O meu pai sempre me falou uma coisa muito bacana. Existem 3 escolas no mundo. A escola que você vai, onde você tem seus professores. Você tem a sua casa com seu pai e sua mãe. Nessas 2 escolas você aprende se você quiser. Mas tem a 3ª escola. É a escola da vida. E as lições da vida elas vão ser ensinadas, queira você ou não. Sim ou sim, né?
Então deixa eu explicar Perfeito. isso na questão do conceito do herói. A recusa, você consegue recusar até um certo ponto, Leandro. Eu estava aguardando esse ponto do encontro com o mentor para falar disso. Porque olha só, a recusa, eu não quero fazer essa faculdade. Eu ainda quero ficar na casa da minha mãe, eu não quero buscar minha vida. Ou eu não quero ir para a academia perder peso. Essa é uma opção que você tem. Você pode não querer. E você vai encontrar pessoas que vão te dar conselhos. Seu pai, os seus amigos, pessoas que você respeita, um livro que você lê, alguém no que você assiste. Vai te dar uns conselhos, vai te atuar como mentor, vai te conscientizar do problema. Mas não quer dizer que vai necessariamente fazer você se mover. Muitos irão. Muitos vão ver algum exemplo, vão escutar um amigo, vai escutar o pai ou a mãe, vai escutar alguém que confia e vai se mexer. Né? Mas muitos, Leandro, vão esperar aquela terceira escola. Vai esperar um médico vir falar para ele. Vai esperar ser mandado embora. Muito bem colocado. Sabe? Muito bem colocado. Vai esperar a vida não ter chegar mais, e vai esperar obrigar, aquele né? conforto acabar. Obrigar. E aí quando a vida dá um pé na bunda, a vida chega para você. Tudo não fica mais difícil, né? A vida chega para você e empurra a sua vaquinha leiteira no barranco. E aí, exatamente, a sua recusa ao chamado se torna mais difícil. E aí a vida te faz assim, ó. Já que você não foi por querer, você vai na marra. E você vai encontrar mentores, que muitas vezes vai ser um médico. Muitas vezes vai ser alguém, vai ser um personal trainer. Muitas vezes vai ser um nutricionista. Muitas vezes vai ser um professor. Muitas vezes vai ser seu pai que você nunca quis escutar. Muitas vezes vai ser aquele amigo que você sempre chama de bobão. Você entendeu? E você vai começar a escutar esse mentor. Aliás, Anildão, e você vai começar a entender que você vai ter que continuar, você vai ter que começar essa jornada. Aliás, Anildão, ótimos pontos, e me ocorreu algo aqui importante também para a gente reforçar. É interessante a gente escolher bem esses mentores também, né? Porque se você também escolher um mentor para reforçar a sua recusa, você consegue achar esse mentor. Me diga com quem tu por andas, exemplo, Leandro, que eu direi quem tu és, isso tem 5.000 anos. Exatamente. Será que faz sentido? Fazem 5.000 anos que isso é repetido, total, né? Pois é. Exatamente, total. Então, se você escolher, observar bem, o Anildo comentou da questão da escolha, né? Se você quiser ali, aquele camarada que nunca foi para uma escola, ou nunca foi para uma faculdade, não estuda aqui para... E aí, você acha que eu devo fazer nessa faculdade mesmo? Qual você acha que vai ser a resposta, né? Então, cada um tem um modelo, é importante a gente entender. A gente não vai entrar em arquétipos aqui, mas é bem interessante também você ponderar esses mentores aí que vão surgir invariavelmente na vida. Agora, mas olha, não, rapidinho. Aí é o seguinte... Rapidinho, só antes da gente continuar, só para a gente entender que nem é sempre uma situação ruim que cria a jornada do herói. Né? Muitas vezes, grandes, né, se bobear, na maioria das vezes, né, também é algo positivo e algo normal. Né? Eu lembro há um tempo atrás, o meu sobrinho, ele era novo. Ele estava passando daquela etapa de ser um rapazinho para virar um pequeno adulto. Né? Ele aceitou o chamado. Ele entendeu o chamado. Ele aceitou o chamado. E ele não só esperou o mentor aparecer, ele procurou pelo mentor, pelos mentores. Você entendeu? Para saber, poxa, me fala, eu tenho essa ideia de curso, o que eu poderia fazer? Escutando um, escutando outro, procurando os mentores, filtrando aquela informação. Aliás, os mentores. Você entendeu? Né? Antes de começar a jornada do herói. Né? Então, assim, isso acontece também numa forma muito dinâmica. Importante. Você entendeu? E positiva. Muito importante, muito importante. E aí, depois de ponderar, normalmente, o nosso herói, né, o nosso personagem, ou você decide fazer a travessia para o primeiro limiar. Decide fazer a partida, Nildo, que essa é uma parte. Esse é um momento que, quando a gente vê naquele filme, aquele momento poético, né? Eu me lembro muito, aquele momento que o Neo, para quem gosta de Matrix, toma a pílula vermelha, por exemplo. Esse é um momento que é épico, né? Então ele sai do seu mundo seguro e entra em um novo mundo. E aí que a aventura começa, né, Nildo? Sem dúvida, Leandro.
essa aceitação de novo, né? Isso é algo que vai acontecer na vida de todo mundo mais de uma vez, várias vezes. E acontece na maioria, 99,99999% da vida das pessoas, de uma forma inconsciente. A pessoa não tá consciente que ela está dentro de um ciclo da vida dela. Aquele é um ciclo. Aquele é um ciclo que as fases, elas são conhecidas. As fases, dá para se prever as fases, né? Você usou o exemplo do Neil, é quando ele decide, né? Olha só, cara, de novo, hein? Eu estou falando para as pessoas que estão ouvindo a gente, entenda o poder desse conceito. De novo, o que eu gostava, de novo, o chamado, de novo, a escolha. Neil, você tem 2 pílulas aqui. Uma, a azul, você vai ficar lá na sua vidinha, que você está tão acostumado. Na sua vidinha que você está acostumado. Agora está aqui essa vermelha, que você vai para onde você não conhece. Onde você faz a mínima ideia, mas você vai conhecer a verdade. Você entendeu? E ele fez uma escolha, né? Ou o Simba do Rei Leão, né? Quando tão novinho, ele se viu lá, né? Passou, a vida impôs a ele, né? Mas ele teve que fazer uma escolha. Ele teve que iniciar a jornada dele, quase que forçado. Você entendeu? Né? Foi quando Davi aceitou ele aceitou ter que enfrentar, você entendeu? O Golias, né? É quando o Davi, ele entendeu, me tira isso aqui que eu vou com o meu estilinguezinho, esqueci o nome mesmo, você entendeu? Ou como o Frodo, quando ele teve que entender que ele teve que iniciar a jornada dele no mundo dos heróis, lá no Senhor dos Anéis. Dele era enfim, dele, né? Exemplos existem vários, Leandro, né? Mas entendam, esses exemplos eles foram criados baseados na vida real e não o contrário. Isso mesmo. E falando em vida real, o Nilson citou vários exemplos da ficção que utilizam invariavelmente, né? Utilizam essa jornada como referência para criar roteiros, para criar as histórias, porque a vida e o inconsciente coletivo, ela tem um padrão, e esse padrão é utilizado, e ao identificar um padrão a gente aceita, se identifica e gosta, né? Então, exemplo da vida real é o momento que aquela tua noiva, namorada, disse sim no altar. Ela decide sair de um lugar onde ela era simplesmente ali a menininha do papai, para se tornar uma chefe de família ali dentro da casa, vai compor uma família. Enfim, os exemplos, como o Anildo falou, não são só da ficção, são reais, e cada um de nós tem várias jornadas do herói ao longo da vida, né? Anildo, depois da partida, esse nosso herói, ele chega nesse novo mundo, e aí ele quase se arrepende, né? Que ele vê que, caramba, aqui tudo é diferente, né? Nossa, quanto desafio! Tem esses inimigos que eu nem sabia que eu tinha, só que ele também encontra aliados, invariavelmente acontece isso, né? Então, até nesse exemplo do casados e dos solteiros, né? Você entra nessa vida de casado e você identifica uma porrada de inimigos, mas muito. Aquela rotina, aquelas obrigações, só que você identifica também uma série de aliados, a sua independência, fazer as coisas da sua forma, né? Enfim, aí que começa, Anildão, a aproximação da caverna secreta, aquele momento em que o nosso herói começa a identificar as motivações interiores. Depois que ele conhece seus aliados, as regras do novo mundo, ele se prepara aí, ele começa a se preparar para a grande batalha, para o momento onde ele vai superar as dificuldades desse novo mundo. Linda essa parte, né, cara? Olha, Leandro, eu adoro esse momento. Esse momento ele é lindo demais. Ele é lindo, não é o meu número 1 ainda, mas ele é lindo demais. Também não. Ele é lindo porque, de novo, olha, hoje eu vou implorar demais para as pessoas, né? Eu estou implorando porque eu tenho uma plena consciência do poder desse conceito, né? E a gente não tem que esperar uma coisa grandiosa nas nossas vidas. Eu convido, ouve o episódio do Desmistificando o Extraordinário, né? Mas isso acontece quando alguém que está com sobrepeso, ou está com diabético, ou está com alguma dificuldade que precisa ir para uma academia, por exemplo, nunca foi, né? Ele decidiu, eu escutei as pessoas, eu decidi, eu vou iniciar essa jornada.
Aquele momento onde ele entra naquela academia, todo mundo ali correndo, né, todo mundo, né, com aquelas roupinhas legais, ele, coitado, não teve nem a chance ainda de... Ele nem sabe como que é a moda de uma academia. Então ele chegou com aquele short dele de algodão mesmo, aquela camisa de algodão, você entendeu? Sabe? Ele não sabe nem como a máquina funciona, aquele tudo novo. Né? Ou a faculdade que você protelou tanto para fazer, você vai, né? Você vê aquelas pessoas mais velhas, os veteranos, né? Você no calor, você senta naquela mesa, aquele professor de álgebra, ou professor, sei lá do qual matéria que você vai estudar, você entendeu? Né? Ou você está aquele curso de, você nunca imaginou, você começou aquele curso de direito, né? Daquele direito civil. Meu Deus do céu, né? Ou você vai começar um curso de, sei lá o que, biomédicas, ver aquele professor de anatomia, tudo novo, Leandro. Ou com você realmente, você casou, você iniciou aquela jornada, você chega na sua casa, você, meu Deus do céu, né? Meu Deus, eu lembro, Leandro, eu lembro o dia que eu cheguei com o meu primeiro filho em casa. Pela primeira vez. Nossa. Eu não sabia nem onde que eu fazia com ele, Leandro. Aquele bebê no colo, eu não sabia se eu sentava na sala com ele no sofá, ou se eu dava um banho, ou se eu colocava no berço. Tudo é novo. Eu lembro desse momento também, meu brother. Então, existem aqueles momentos lúdicos nessa jornada, existem outros que não são tantos, né? Onde a gente, na verdade, passa por momentos difíceis. Mas, invariavelmente, esse novo mundo, ele traz desafios, Leandro. E como você falou, né, a gente vai achar aliados e a gente vai achar, na verdade, os inimigos. Né? Naquela academia, quando você entrar, de novo, daquele jeito que eu te falei, não vou repetir a cena, né? Mas você vai ver várias pessoas te olhando com aquele olhar de reprovação. Sim. Mas você vai identificar também aquelas pessoas que vão enxergar a situação da forma que ela é, porque é positiva. E elas vão tentar te ajudar. Então é rapidamente importante entender quem são seus inimigos, quem são seus aliados, rapidamente, o quanto antes. E Anildão, então nesse momento, cara, que o nosso herói ali está no novo mundo, ele começou a conhecer, né? Aprendeu a conhecer seus aliados, ele conhece as regras, né? Você falou da academia, ele começa a entender como usa aquele aparelho, ele começa a entender quem são os inimigos, quem são os aliados. Essa é a fase, né? Onde ele está se preparando ali, é a fase chamada aproximação da caverna secreta, né? Puta, o nome é até bonito, né? Ele está ali compreendendo os conceitos, compreendendo a dinâmica, conhecendo e se preparando, Anildão, para o grande momento, o momento da provação. É aquele momento naqueles filmes que o bicho pega, né? É aquele momento que a gente tem a batalha, que a gente tem a treta, a luta. E essa fase anterior foi aquela fase de preparação, mas a fase que o bicho pega mesmo, né? Se fosse no videogame, Anildão, ia ser aquele momento do chefão, né? Mas na jornada do herói é uma experiência até de quase morte. Uma experiência de quase morte. E essa fase, Nildão? Essa é a fase que a gente fica sem fôlego ali, que o coração bate mais forte ou não? Então, olha só. Uma coisa super importante aqui, né? Esse é um momento que nesses atos, essa é uma parte que eu considero que é a parte cíclica. Porque é uma parte que ela vai se repetir várias vezes, Leandro. São vários chefões, né, meu amigo? Na faculdade você vão ter vários bimestres em várias matérias para passar. Você entendeu? Naquela academia você vai começar andando. Você não vai conseguir nem correr lá na esteira. Você vai levantar a barra sem peso nenhum. Exatamente. Você entendeu? Né? No seu casamento, no seu filho, né? Você mal sabe trocar uma fralda. Você entendeu? Naquele trabalho, né? Você não sabe nem como funciona a empresa ainda. Você entendeu? Existem vários conceitos que você aprendeu que você nem pôs em prática ainda. Né? Então essas batalhas, Leandro, elas vão se repetir. Antes de você encarar a maior, antes de você encarar, como você falou, o chefão, antes de você encarar o dragão que cospe fogo, antes de você encarar a medusa, antes de você encarar aquela serpente gigante, antes de você encarar aquele demônio invencível, existem fases que você vai ter que passar, né? E a dificuldade ela aumenta.
Você entendeu? Então o Luke Skywalker passou por várias fases. Exato. O Neo passou por várias fases. Quem lembra que assistiu Matrix, quem não assistiu, pelo amor de Deus, assiste. Quase uma obrigação, né? hein? Quase uma obrigação. Eu vou confessar uma coisa ridícula aqui da minha vida. Eu parei de contar na 28ª vez que eu assisti. Mas enfim, né? Quando ele acorda cheio de buraco, ele percebe que a realidade não é bem o que ele imaginava antes. A nova realidade. Né? E existe um desafio inicial, que é aceitar essa nova realidade. Quando ele passa por esse desafio, ele vai para o próximo treinamento. Né? Lá, aprender a lutar, aprender a lidar com essa realidade. Né? Aí depois de aprender a lutar, ele vai aprender a pular prédios, vai aprender a encarar os agents. Existe uma série de fases que você vai passar. Você entendeu? Essas fases, a aprovação e se aproximar dessa caverna secreta, ela vai se repetir várias vezes. A caverna secreta é aquele lugar que você chega e que você não conhece. Nesse mundo novo. Não basta, não imagina que só que o mundo novo é tudo, não. Dentro desse mundo novo você vai encontrar várias cavernas secretas. Cada caverna secreta vai trazer um desafio diferente, vai ter uma aprovação diferente. E geralmente essas provações elas vão aumentando a dificuldade. Mas existe, Leandro, uma coisa muito importante aqui que é para a gente entender. Em vários desses momentos você vai perder. Em vários desses momentos o herói perde. Quem não assistiu, né? Vários exemplos onde o herói perdeu, se machucou. Vídeo Marvel, né, Nildão? Vídeo Marvel, teve que fazer uma retirada. Exatamente. Teve que fazer uma retirada. Exato. Né? Você entendeu? Teve que voltar para a caverna ali, né, Nildão? Teve que voltar para a caverna para ter uma... Aquele momento de reflexão. Né? Exato. Aliás, Nildão... Aquele momento de reflexão. Aquele momento onde você vai ter que lamber suas feridas, né? Aquele momento onde você vai ter que reavaliar suas estratégias, né? Você vai reavaliar o que você faz, você fez. Aliás, você entendeu? Porque você vai ter que encarar aquilo de novo. Você me lembrou uma coisa legal, né? Que apesar dessa jornada ser uma sequência, estar uma sequência, ela pode sofrer variações, né? De acordo com o roteiro de vida de cada um, né? Então, o Nildo deu um bom exemplo, que existe um momento de provação que não é o maior e que existe um certo momento cíclico aqui, né? Entre provação, aprender, voltar para a caverna, aprender de novo, perder, vencer, enfim. Então, o importante aqui é a gente identificar os estágios, entender que fazemos parte desses estágios e fazer bom uso deles, né, Nildão? Só que é o seguinte, cara, depois da aprovação, onde ele lidou com ou o chefão, ou aquele chefe intermediário, não importa. Ou o dragão. Aí vai ter um momento sensacional, né? Que pode servir de inspiração para muitos, que é a recompensa, cara. O herói, depois de ele ter recebido o chamado, relutado, falado com o mentor ali, vou ou não vou, decidido ir, encarado um mundo novo, lidado com seus medos, com suas dúvidas, ele teve aprovação e ele venceu, ele tem a recompensa, cara. Olha aí, ele ressurge como um novo homem ou nova mulher, né? Ele recebe uma recompensa, e detalhe, pode ser um prêmio, pode ser um diploma, pode ser um aumento de salário, pode ser uma foto bonita no espelho. Pode ser novamente eu falo, aquela menina bonita que você decidiu falar com ela e vai virar a mulher da sua vida. Enfim, uma nova habilidade. Pode ser você decidiu ser um jogador de tênis e nunca, né, teve aulas, e aí você teve aula e você ganhou aquele primeiro torneio, xadrez. Nildão, que momento é esse, cara? Olha só, esse é o momento agora que eu quero esmiuçar um pouquinho, Leandro. De novo, naquela questão cíclica da aprovação, né? A aprovação significa que você vai ter que enfrentar monstros, né? Você vai ter que enfrentar dificuldades, aquele outro guerreiro, né? aquele outro exército, né? Mas a gente precisa entender que essa linguagem figurada ela é traduzida em dois aspectos muito, muito concretos. Um aspecto são aqueles monstros internos. O segundo são aqueles monstros externos, né?
Os monstros internos que a gente tem que destruir nessa jornada. São muitos. Aquele medo, Muitos. o medo de falhar. É aquele medo, o medo de rejeição. É aquele medo, o medo da vergonha. É aquele medo, o medo de ficar pobre, de perder dinheiro. Aquele medo de ter que trabalhar mais. É aquele medo de que você não pode. Esses são os medos, esses são monstros que a gente tem que matar um por um. São batalhas, Leandro, homéricas. São batalhas sangrentas. São batalhas que vai demandar coragem. São batalhas que vai demandar um nível de esforço emocional que não estamos acostumados. Exato. Você entendeu? Esses são os monstros internos. Por isso que eu digo que essa é uma batalha cíclica, que é uma batalha diária, ela é uma batalha momentânea. Porque só depois de você destruir seus próprios monstros, os monstros externos, é que você vai ser capaz de destruir os monstros externos. Muito bom. Você só vai poder encarar aquele gigante, o Golias. Você só vai poder encarar aquele dragão. Você só vai poder encarar o agente, a Matrix. Quando você aprender a pular o prédio, você perdeu o medo. Você entendeu? Quando você entender, você entendeu? A controlar a sua mente, a controlar o seu espírito. Quando você destruir esses monstros, aí sim você vai poder combater aquele chefe ruim. Aí sim você vai poder combater aquela crise financeira. Aí sim você vai combater, você entendeu? Aquela dificuldade que você está passando externamente. Exatamente, meu amigo. É só quando você destrói esses monstros externos, Leandro, que você vai pro chefão, que são esses monstros externos, aquela última fase do jogo, você entendeu? Aí sim, você entendeu? Isso, Leandro, é a questão da fazer a batalha final. Só que tem um detalhe, Leandro, e essa é a parte que eu mais gosto na jornada do herói. Essa é a parte que eu mais gosto, Leandro. Porque um herói... Essa é uma visão bem romântica, mas eu embaso isso nos estudos que eu fiz. Herói não nasce. Não é uma recompensa se tornar herói. Você renasce herói. Você ressuscita herói. Quem lembra do Neo? O Neo, no Matrix, ele morreu. Ele ressuscitou diferente. Jesus Cristo, ele ressuscitou. Um Buda, ele se tornou no Nirvana. Vários heróis, quantos heróis na mitologia, ele morre, aí existe aquela porção secreta, o que ele buscou, o Santo Graal, ou a porção mágica. Um herói, Leandro, essa parte que eu mais gosto, um herói não nasce, um herói renasce. Um herói ressuscita. O herói, ele nasce de alguém que deixou de ser um simples ordinário, porque ele abraçou a missão. E essa é a recompensa, Leandro. Sabe, Nildão? Essa é a recompensa. Perfeito. Você me lembrou de uma história muito bacana, tá? De um menininho com o melhor das intenções, né? Ele viu um casulo ali de borboleta, casulinha borboleta que ainda não tinha se transformado borboleta ainda, ela era uma larvinha. E na melhor das intenções, esse garotinho foi lá e falou: deixa eu ajudar, né, essa borboleta aqui a sair do casulo. E quando ele abriu o casulinho, a borboleta ainda não estava pronta. Então, eu deixo essa mensagem para a gente pensar que essa preparação, esse renascimento, ele vem muitas vezes, né, precedido de dor, que às vezes não tem jeito da gente escolher o caminho fácil para se tornar maior. Vai doer, porque se não doer, a gente não se torna maior, não tem o renascimento. Então a gente já leu alguns autores que relatam muito sobre essa administração da dor, né, que é muito controverso esse tema, mas invariavelmente dá para notar um comportamento entre os grandes, de seja qual for o setor, esporte, literatura, né, empresas, sempre houve um momento de dor, um momento de busca incansável por algo, de caverna secreta da reflexão, de provação, onde teve enfrentamento com os chefões, mas depois disso vem a recompensa.
E aí o herói surge. O herói, como o Anildo comentou muito bem, que que sacada. O herói não nasce, ele renasce. Adorei essa. Existe o renascimento. Para quê? Seguindo a nossa jornada do herói aqui, meus amigos, vem um momento lindo, que é o caminho de volta, no terceiro ato já, que é o retorno, Anildo. O herói, ele venceu os desafios. O mundo desconhecido ele já conquistou, já é tudo dele, entendeu? É hora de voltar para casa. Então tem esse momento do herói, do caminho de volta. E aí logo na sequência tem o momento da ressurreição. Que coisa linda, cara, que coisa poética, meu. Comenta um pouco sobre esse momento, brother. Sem dúvida. Então, Leandro, é que na verdade, para mim, eu troco a ordem, né? Porque o herói, ele ressuscita, ele renasce. E aí ele volta renascido, né? Eu adoro, para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que adora a forma poética de olhar para a vida, né? Mas essa questão do renascer, ela é extremamente verídica, ela é extremamente real. Vamos pegar alguns exemplos reais, né? Aquela pessoa que não interessa se foi por iniciativa própria ou for porque o médico falou, olha, ou você vai morrer, meu amigo, né? Ele é sobrepeso, etc e tal, foi para aquela academia, vai lembrar a primeira vez quando ele entrou, né? Ele mal podia, ele não sabia nem ligar, vamos lá, ele não sabia nem ligar a esteira, imagina andar nela, né? E depois de meses, naquelas batalhas que a gente já falou, o medo, a insegurança, a tristeza, etc, etc, depois de ter matado todos aqueles monstros, né? Ele vai renascer, ele renasceu, Leandro, porque aquela pessoa morreu, aquela pessoa não existe mais. Quem encontrar ele de novo depois de meses vai ver uma outra pessoa. Quando você decidiu criar sua família, você saiu da sua casa. Vai ver a borboleta ali, né, Mildão? O que eu penso na minha vida é você retornar na casa do seu pai, com seu filho no colo, como um homem. Entendeu? Como um pai. Você entendeu? Como um marido. É renascido. Aquele cara que era solteiro, que não era pai, ele morreu, ele não existe mais. Aquele novo que apareceu, aquele retorno. E quando eu falo retorno para a sua tribo, é retorno para aqueles que são seus, aqueles que estão contigo. Aquele trabalho que você foi, a sua esposa, a sua mãe, dependendo de onde você está, compartilhando aquela dor com você, torcendo por você. Porque todo herói tem aqueles que torcem por ele. Né? E você foi para aquele trabalho novo, aquele desafio, você estava com medo, você venceu aqueles monstros e você volta para sua casa, você tem aquele retorno. A sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, quem for. E aí, foi promovido, ou deu certo, ou passei na entrevista. Isso. Aquela pessoa desempregada, aquela pessoa medrosa, ela morreu. Ela não existe mais. Aquela pessoa nova, aquele herói, ele renasceu daquela pessoa que morreu. Ele ressurgiu daquela pessoa que deixou de existir. Porque aquela pessoa, de uma forma figurada, deixou de existir. Perfeito. Uma nova pessoa existiu. Você entendeu, Leandro? Essa parte do retorno é quando você traz de volta aqueles pensamentos positivos, aquele apoio que você teve. Você entendeu? Exato. Como uma outra pessoa. Exato. Você entendeu? Numa outra situação. E o Anildo descreveu muito bem aí o retorno, esse último estágio, né, da jornada, do terceiro ato, que é o retorno com Elixir. Então, perfeito, cara. O herói, ele retorna ali ao seu mundo. Ele traz consigo, né, o Elixir. O Anildo falou do filho. Que legal, cara. Ótima analogia. Que, aliás, aqui, né, uma camisa aqui do Super Pai aqui que eu tô aqui por baixo, que foi um presente do meu filho, né? Todo pai é um herói. Todo pai é um herói. Eu já disse, Anildo, que todo pai é um herói, né? Acho que sim. Mas enfim, Anildo, exatamente. A gente finaliza aqui esses estágios. Mas qual é o Anildo, ele comentou os 12 estágios, a gente falou sobre eles e o Anildo comentou bem. Por que é ciclo? Por que é cíclico são cíclicos esses estágios? Né? Porque essas jornadas, elas se repetem. Cada missão,
ela tem uma jornada. E a cada missão há uma transformação. Então aqui, Anildão, indo assim já para essa fase final, onde a gente já faz as nossas ponderações, né? Então a gente identificou aqui, amigos, né, que estão nos ouvindo, amigos e amigas, que o herói, ele sai da sua zona de conforto, ele recebe aquele chamado, sai da zona de conforto, ele tem dificuldades, enfrenta as dificuldades, enfrenta os medos. O Anildo falou dos monstros internos. Uau! Às vezes o maior monstro não são nem os externos, são os internos. Adorei essa, Anildo. E ele vence esses monstros, volta com o elixir, volta mais forte. E às vezes, Anildão, o próximo chamado vai ser um chamado para uma missão ainda maior, porque ele passou de fase. E essa fase, a próxima fase, é uma fase com nível de dificuldade, não é mais easy. Foi para medium, depois de medium vai para hard. Igual meu filho tem umas fases aqui de um jogo que ele joga. Ele joga uma fase Insane Demon. Ele está nesse nível, ele quer passar essas fases. Então, a cada momento, a cada jornada, a cada chamado, vai vir uma potencial recusa, mas o ciclo vai se repetir. Você aí do outro lado, você vai estar mais forte, certo, Anildo? Sem dúvida nenhuma, Leandro. Como você falou muito bem, né? Nós temos vários chamados. Nós não temos várias jornadas do herói. Nós temos vários chamados. A jornada do herói você vai ter se você aceitar esse chamado. Boa. Ou se a vida te obrigar a aceitar esse chamado. Aí você vai ter uma jornada do herói. Né? No seu trabalho, no seu casamento, uma faculdade, ou na verdade, muitas vezes um casamento acaba, ou uma separação, ou você ficou viúvo, enfim, é uma nova jornada imposta pela vida que você vai ter que encarar. Exatamente, né? Uma faculdade, uma pós-graduação, um PhD, ou um regime, ou uma doença. Quantas doenças horríveis existem? Uma pessoa te dá uma sentença de morte. Essa é uma jornada de um herói. Mas você tem que aceitar o chamado. Ou você aceita as consequências do seu silêncio e da sua falta de ação. Porque o contrário de um herói é um covarde. Você escolhe como você morre. Excelente. E o herói começa aceitando esse chamado. Você entendeu, Leandro? Excelente. Então a gente precisa entender. Aceita o chamado enquanto você pode aceitar pela sua própria opinião. Não esqueça que o meu pai falou isso em 3 escolas. Você entendeu? E isso é importante, Leandro. Porque herói é aquele que decidiu dedicar a vida dele, um momento da vida dele, por algo que é maior do que ele hoje. Porque quando você cruza uma faculdade, você é maior do que quando você decidiu começar. Quando você sai da academia, você vai sair melhor do que quando você decidiu entrar. Quando você começa uma família, você vai ser alguém diferente de quando você decidiu começar. Quando você compra aquela aliança, você vai ser diferente quando aquela pessoa aceitar ou recusar. Você entendeu, Leandro? É uma jornada, porque você aceitou um caminho que vai te tornar maior do que você é no momento que você tomou essa decisão. Só falar uma coisa rapidinha, Leandro. Por que o mito do herói é importante? Porque mitos são criados, Leandro, para destacar bravura, coragem, redenção, salvação. É isso que faz parte dessa jornada, Leandro. Perfeito. Anildão, perfeito, cara. Olha, e colaborando aqui, Anildão, com as suas ponderações aí, com as suas conclusões, cara, quero acrescentar aqui algumas coisas do Joseph Campbell, mas antes, convidar você aí, meu amigo, minha amiga, é o seguinte: identifica aí qual estágio que você está nessa sua jornada do herói e tenha consciência de que existe um próximo estágio. Isso é mega importante, Anildão, porque e saber que isso é cíclico, e o fim, quem vai determinar esse fim é você, Então, aceita o chamado, se prepara para o chamado, aceita esse chamado e torne-se esse herói, essa pessoa extraordinária que você foi destinada a ser. E agora é a ponte perfeita para uma frase do Campbell que eu tirei do livro dele, Anildo, O Herói de Mil Faces, que é daqui que foi tirado todo esse conceito que a gente falou, que é na caverna que você tem
medo de entrar, está o tesouro que você busca. E que a vida, Nildão, não tem significado. Uau. Cada um tem significado. E nós trazemos esse significado para a vida. E é um desperdício você fazer a pergunta quando você é a resposta. Uau. Joseph Campbell. Fantástico, Leandro. Amém. Amém. Amém, Leandro. Legal. Essa é uma forma fantástica de se fechar, Leandro. Eu amei a frase, amei o conceito e simplesmente fechou com chave de ouro todos esses pontos que a gente colocou. Vou só reforçar a chamada para a ação que você fez. Identifique em que momento você está na sua vida, na sua jornada do herói. Identifica se você está aceitando os chamados, né? E quando você aceitar o chamado, se prepare para entrar nessa caverna e combater os monstros de dentro primeiro. Porque se você não destruir eles, você não vai matar os monstros de fora. Você entendeu? E isso é perfeito, né? É isso aí. Perfeito. E, meus amigos, heróis e heroínas, a gente fica por aqui convidando você, né, a aceitar o chamado e acessar gestãorealista.com. Lá a gente vai ter um pouco mais de conteúdo, nossos podcasts, os nossos artigos, e você vai entender um pouquinho mais do mundo da gestão realista. Nildão, como sempre, um prazer, cara. Um prazer, Leandro, e um prazer aí para todos os heróis e heroínas que ficaram com a gente nesse episódio. Legal. Abraço a todos e até o próximo episódio. Grande abraço.